Salve a todas, salve a todos. 16 de fevereiro de 2024, capítulo 8, Polícia 1, Bangu 0. Esse capítulo é bem interessante porque traz o pessoal da segurança, mas é o pessoal da segurança que tinha um envolvimento com o tráfico. Então eles fazem algumas leituras que ingenuamente ou que quebram a nossa ingenuidade para olhar algumas coisas. Vamos acompanhar aqui e vamos vendo como é que vai ser. Meu nome é Niltomar. Recebi em vida a farda e a insígnia da polícia do meu estado, que prefiro não revelar. Trabalhei por 18 anos da corporação, vindo a falecer em uma emboscada perto da minha casa, quando Pará retornava após um dia de trabalho. Eram 2 horas da madrugada e afoito para ver minha filha querida, Michele, meu filho Milton e minha esposa Leal e companheira Aparecida. Cida. Fui surpreendido por 2 meliantes em uma moto CG e antes de conseguir retirar o revólver do coldre, despejaram uma saraivada de tiros em direção ao meu corpo, atingindo fatalmente peito e na cabeça. Sem muito entendimento das leis espirituais, só mais tarde perceber que havia falecido. Em espírito, saquei da minha arma e pus a correr atrás de um bando de transfigurados que até então não os tinha visto. Não entendia de como, de uma rua deserta, havia saído tanta gente. Ouvi eles a gargalhada estridente, macabra, até que exausto caio e adormeço. E nesse estado letárgico, permaneço por muito tempo, só recebendo sobressaltos quando ouvi os meus familiares chorando por mim. Deixei uma esposa e 2 filhos órfãos. Queria acordar, recordar tudo, voltar, mas meu espírito dormia, só acordando com as lágrimas dos familiares e quando me chegava a imagem de estar sendo brutalmente assassinado. As pessoas disparam e atentam contra a vida dos outros como se não houvesse alma e espírito. Disparam sem se darem conta da gravidade moral e espiritual de lançar uma pessoa dessa forma e por esses mecanismos para o plano espiritual. É lamentável. O desencarne por essas vias da bala, né, é de fato muito violento, é muito brusco, especialmente nessas situações dessa guerra do cotidiano que a gente vivencia, porque quando as pessoas estão minimamente ainda em guerra, tem toda uma comoção, mas há uma comoção mínima do próprio espírito, tá? Se me atingir é provável e possivelmente que eu morra, mas no cotidiano nosso, aparentemente de paz, esses impactos das mortes de desencarne dessas formas violentas é muito traumático e trabalhoso para quem recebe, para quem trabalha como amparador desses seres, assim, né? É difícil o entendimento de que morreram, é difícil a compreensão do motivo, do porquê, é muita revolta, enfim, é a pólvora. É a pólvora, é esse cheiro de pólvora no ar mesmo, essa coisa da revolta, essa coisa do revolta, medo, inconformismo, agitação, pressão, tudo junto, assim, é o tiro. Durante a minha vida, atingi o posto de primeiro sargento. Sobre minhas ordens, recrutava os homens para o combate no morro. Ensinávamos que era uma localidade de trabalhadores que deveriam ser tratados com respeito. Não permitia agressões levianas e toscas, prisões arbitrárias. Assim éramos respeitados na favela por todos, inclusive por bandidos, quando os prendíamos e trocávamos tiros. A bandidagem naquela época, final da década de 70, início da década de 80, que começou a chegar ao tráfico de forma mais incisiva e organizada. Foi nessa época que o comando de nosso batalhão modificou devido à aposentadoria do nosso antigo comandante. Indo para ocupar o seu posto, um outro mais enérgico, duro, vaidoso pelo posto que ocupava. Em reunião com a tropa, passou as novas diretrizes para o combate. Nada de relação pessoal, nada de humanidade com favelados e marginal.
O combate deveria ser sintomático, isto é, favelado é suspeito. Com essa mentalidade, a relação polícia-morro se transformou. A segurança sentida pelo pai ao retornar à casa foi diminuindo. Em contrapartida, mas concomitantemente, as drogas enriqueciam marginais, dando-lhes condições de ter em casa carro, roupa, ouro, dinheiro e mulher. Por razões tipicamente humanas, a insatisfação da polícia aumentou. Afinal, o trabalhador dá duro e vive de aluguel ou no barraco atrás da casa da sogra sem dinheiro para suster o básico dentro do lar. A perseguição a esses marginais intensificou, mas havia algo de espúrio, pois ao prender os traficantes, as drogas sumiam e o policial, passado algum tempo, aparecia de carro, com ouro. Assim, a descrença e a insatisfação da população aumentavam vendo a promiscuidade entre polícia e bandido. Na verdade, só mais tarde, o tráfico passaria a fazer a corrupção sistemática, uma arma para operacionalizar suas relações. Sempre fui duro quanto a isso. Jamais aceitei que um homem de minha corporação, treinado por mim física, psicológica e moralmente, se submetesse a esse tipo de infame de ignomia, tendo a vida sustentada por aqueles que deveriam combater. Fiz o relatório da suspensão, da expulsão de alguns, prendi outros, só não sabia que isso estava a desagradar o nosso novo comandante. Foi quando, retornando para casa, tendo sido dispensado mais cedo por um oficial comandante, fui brutalmente assassinado por bandidos contratados pela própria polícia. Durante todo o tempo havia pensado que foram os bandidos incomodados com minha atuação, de não aceitar o tráfico. Só agora vejo que foram alguns de meus subordinados, amando de meus superiores. Não entendo, não entendo. Por quê? Por quê, meu Deus? Tem um corte e prossegue, né? Vejo cenas, lugares, rios, lagos, uma planície. Vejo os dois acampamentos e homens se preparando para o combate. É noite. Converso com um homem. Ele é alto, sua pele é diferente da minha e dos meus. Ele me oferece rendição, eu reluto. Pergunto, e os outros? Ele diz que serão mortos. A rendição só é extensível a mim. Nego. Ele garante ouro para mim e para os meus olhos brilham. Ele garante ouro para mim e os meus olhos brilham. Afinal, não é ouro o sentido de tudo? Penso eu naquele momento. Vendo meus homens com a ajuda de um soldado, vendo os meus homens com a ajuda de um soldado de minha inteira confiança. Peço a esse soldado que coloque uma substância para que as armas masquem. Quando ele diz ter cumprido com as suas obrigações, dou ordem para um ataque surpresa e relâmpago ao nosso inimigo na outra margem do rio. Tentaremos um cerco, dividindo os homens de 20 a 20, mandando em diferentes direções. Olho o relógio. São 2 horas da manhã. Todos estão mortos. Assusto com a cena. Quero mudar os fatos. É tarde. Já está consumado. Entro em contato com meus superiores e eles me condecoram por bravura. Pensam que lutei até a morte. Sinto muita vergonha, mas não revelo o que houve. Retorno para casa e sou tido como herói. Os familiares me perguntam de seus filhos, maridos, irmãos mortos em combate. Choro. Sou tido como herói nacional. Ninguém das minhas terras sabe o que aconteceu, somente eu e minha consciência. Agora relembro e dou graças a Deus por tudo que ocorreu comigo nessa vida atual. Não conseguiria suportar esse peso por mais uma vida, por mais um dia que fosse. Obrigado, meu Deus. Ainda não acabou. Minha mulher é o comandante que me fez o convite infame. Meu filho é o soldado encarregado pelo estrago das armas dos seus companheiros. Minha filha é o jovem cujo olhar de aflição e desalento me fez tentar retornar tudo. As figuras sombrias que gargalham enquanto eu era trucidado são antigos subordinados que somente agora conseguiram a sua vingança. Não sinto mais ódio, raiva, nem deles e nem dos outros. Apenas gratidão, pois me libertaram de tanta dor e remorso que carregava. Obrigado por me ajudarem a relembrar, a esquecer e perdoar. Newton Mar. Os nomes, como a gente já falou, provavelmente fictícios, ou com quase toda certeza fictícios. As histórias, elas vão se confundindo e se confluindo com a de muitos outros, então é como se fosse mesmo arquétipos, nos quais são ali colocados muitas pessoas para falar de um determinado tipo de situação. É sempre tudo muito ilustrativo,
a partir de um modelo. O que mais eu tinha para falar aqui? É basicamente isso, né? Da morte traumática. Nessas situações eu já falei. E esse estado de que às vezes é possível da compreensão em diálogo com a vida e o entendimento. A vida não erra. A vida está certa. Por mais louco que tudo aparentemente pareça, está tudo ok. Mas esse está tudo ok, obviamente, na matéria a gente não tem condições, perspectivas de entender. Esse tudo ok vai fazer sentido num depois. E o depois do Newton Mar veio muito depois mesmo. Ele vivencia esse processo de desencarne e essa compreensão que ele vai tendo é praticamente nesses processos da psicografia, da psicofonia, né? À medida que o cara vai relatando, ele também vai recobrando a própria consciência, ele também vai despertando para algumas coisas, destrava muitos processos neles, em nós e em todos os que estão naquela conexão. É o ponto aqui dessa telecomunicação, desse estado vibracional que o Luiz Soares estava trazendo, né? E eles vão permanecer e continuar. A gente vai entrando numa compreensão de como estamos interconectados, sutilmente, muitas vezes nem vendo, mas há uma interconexão. Por vezes ela se abre e a gente consegue compreender esse nosso papel irrelevante, por vezes insignificante, mas necessário dentro disso tudo. Newton Mar, quando ele nos auxilia na composição dessas ideias que a gente está trabalhando na obra, ele também se auxilia na própria composição e compreensão dele. É uma retroalimentação. Eu vou agora para a Polícia 1, Bangu. Todos os caras da segurança com diferentes perspectivas nos trazendo olhares. Não procuro culpados. Sou inocente. Sou policial, trabalhei para o Estado e não ganhei nada. Se fosse depender do salário do Estado, eu e os meus estaríamos passando necessidades. Matei ladrão, sumi com pessoas, fiz tudo que minha consciência pedia para que eu mantivesse o padrão de vida que sonhei e quis. Fiz conluio com tráfico, para venderem na minha área tinha que me dar porcentagem na venda. Se me dessem, vendia. Quem não desse? Proteger a população é papel do Estado. Não sou super-homem, sou um ser humano. Quero e quis tudo para mim. Tudo que o dinheiro conseguir comprar. Aqui desse lado tem uns caras de branco tentando me ensinar a ver o verdadeiro valor das coisas, a me arrepender como se tivesse feito algo de errado. Fiz o que é certo. Protegi quem me pagava melhor e prendi aqueles que faltavam ao pagamento. Simples e tranquilo. Não há nada do que se arrepender. Não quero ver nada, quero ir embora, pois está na hora de um carregamento e eu preciso estar lá para receber a minha parte. Por que meu filho está aparecendo? Tire o meu filho para lá. Por que ele está magro e pálido? Aonde ele vai com tanta raiva? Quem são esses que estão com ele? E essa mulher chorando, com a casa toda quebrada e revirada, por que ela chora? Mariana, minha esposa, o que é que está acontecendo? Meu filho está viciado em crack, está roubando a casa, a mãe e os familiares. Meu Deus, isso não. Se ele não pagar, vou matá-lo. Cadê a polícia? Eu tô rindo, na época eu não ri. Da época era interessante, mas da época eu não ri. Eu tô rindo porque pela situação Brasil atual, né? Hoje aqui, isso a gente identifica com mais clareza junto às milícias, e a gente, em certa medida, associa isso a esse pessoal que ficou pedindo ditadura militar, intervenção militar o tempo inteiro, e agora está na rua balançando bandeirinha pedindo democracia.
Então, esse é o motivo da risada, eu volto. Cadê a polícia? Onde está a polícia? Por que Mariana não procurou os meus amigos? Eles matam essa trupe de patifes que querem dar cabo de meu filho. Por favor, não deixe que nada aconteça a ele. Por favor. Oh, meu Deus, ele morreu, ele foi atingido. Pare com isso, eu não quero ver. Por que a polícia não fez nada? Meu filho não é preto favelado para ser torturado assim. Vocês não servem para nada, vocês e Deus são a mesma desgraça. Vou matar todos e vocês se cuidem. Estão próximos de se verem comigo. Mataram meu filho, minha esposa agora está sem ninguém. O que é isso? O que ela quer fazer? Não, Mariana, suicidar não. Tudo menos isso. Pare com esse inferno, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? O que é isso? Por que esse infeliz está aparecendo na tela? Eu o matei. Eu te matei, desgraçado. Matei. Sumi com você do mapa. O que todos eles fazem juntos? Como pode estar juntos se eu os matei separados para ninguém saber? Eles articularam um plano para pegarem tudo que é meu de volta, meu dinheiro, minha casa. Do plano espiritual, eles manipulam mudando os humores do que estão à sua volta, nos matam. Queriam me matar e conseguiram. Só não me acharam aqui desse lado. Meu filho já estava usando drogas, mas ele era tão bom. São os amigos. Não são os meus inimigos. Ajudam a ele a usar drogas e agora estão prestes a levar ao desencarne e minha mulher ao suicídio. Tudo porque eles não gostam de mim e querem me perseguir. Mas por que fazem isso com os meus entes queridos? Oh, meu Deus! Eles também eram queridos de alguém e eu os matei. Eu os tirei a vida, sem entender que estava sendo veículo dos inimigos kármicos deles. Não quero mais isso, quero mudar, quero lutar para ajudar meu filho. Se o que vocês mostraram é o futuro provável, eu devo ter tempo para auxiliar meu filho, minha esposa e as pessoas que eu matei. Meu Deus, eu não sabia que a corrupção corroeria os meus entes queridos. Desculpe, eu não sabia, me ajude, que Deus nos ajude. Aqui, eu não sei qual foi a linha. São duas linhas sempre muito prováveis e sempre muito possíveis. A primeira linha é, como ele está registrando aqui, foi mostrado a ele o que os atos, as decorrências dos pensamentos, das ações dele estavam desencadeando. E deram para ele aqui, nesse momento, ainda é possível uma reversibilidade desse futuro muito provável, muito possível. Isso acontece muito. Outra é que já tinha sido consumado mesmo e que pode ter sido tão traumático para ele que, enfim, segura aí um pouco. Não sei qual foi. Pelas palavras dele, foi a primeira opção. Deram para ele um desencadeamento de ações, de fatores com desenvolvimento, vai dar isso. Caminho de ódio, de insensibilidade, bem Marcel Felipe, que a gente viu nos capítulos anteriores, tem nada a ver com isso não é problema meu, esses caras que se viram, tende a desembocar na sua família, seu filho, sua esposa. Já está numa situação de relativa gravidade, mas você pode interferir minimizando um pouco isso, com a sua consciência dentro dessa teia do invisível, dentro dessa interconexão, você lançando um pouquinho de luz, compreendendo o papel, eu vou chamar nesse momento de nefasto que teve ao desencarnar diversas pessoas, que se uniram, se encontraram e se voltam contra a sua família. Eu acho que aqui alguém vai falar um pouco mais disso, de como essas redes de obsessores se unificam para atacar entes queridos. E fazem, Nossa Senhora, gente, o que eles fazem é terrível mesmo. Meu filho era menino bom, provavelmente era mesmo,
e sendo atacado diuturnamente por um ódio vociferante, canino, é complicado sem uma conexão com o espiritual encontrar uma paz, um sossego. Ainda vai dar tempo, eu vou para Bangu 2, Polícia 1. Meu nome é Itamar. Polícia e bandido são a mesma coisa. Tem uns aí, metida bonzinho, que ganha tiro na calçada da noite para deixar de ser vacilão. Vim cá pagar um favor que eu devo a um conhecido da quebrada que mudou de lado. Quando acabar de dar o meu recado, pega as minhas tragas e vou embora. Leite só dá se puxar as tetas, entendeu, né? Sou policial. Não me iludo com essa fala de que nossa função é proteger a sociedade. Sociedade está protegida. Quem não está, somos nós que com o 38 temos que encarar maluco com automática, R15, granada e outros arsenais de guerra. Envolvi-me com o tráfico porque cansei de ser bonzinho, de prender malandro de dia e encontrar solto à tarde, de não ter dinheiro para comer e ver safado faturando 50, 60 mil por boca de fumo por semana. Parei, pensei comigo, estou do lado errado. Fui conversando, ouvindo as conversas e de repente estava no meio dos caras. Os caras é como eu vou chamar os policiais envolvidos. Isso é tradicional, passa de um para o outro. Vem desde a década de 50. Na década de 60 e 70, período da ditadura, foi mais tranquilo. Pois o que ocorria? Louca Pandora. Pois o que? Só abriram a caixa de Pandora. Pois o que? Era brincando ali com uma pet. Cadê eu? Na década de 60, 70, período da ditadura, foi mais tranquilo, pois o que ocorria dentro das delegacias ninguém via ou ouvia. Na década de 80, período da abertura, começou a dar choque e confusão. Jornalistas achavam que podiam falar mais do que a boca. Nego achando que poderia dar tiro na favela sem que ninguém ouvisse. Como não tinha mais a repressão vermelha, fomos deslocados para fazer uma repreensão na periferia. A princípio, ela não tinha nenhum problema que nos deslocasse até lá como tal aparato de organização. Mas como iniciava uma mobilização social emergente, a polícia, aparelho repressor, foi deslocada para a periferia com o intuito de combater possíveis atividades políticas. Nessa época, estavam saindo das prisões marginais do Morro, que tiveram contato direto com muitos dos presos políticos nacionais, que, por suas vezes, receberam treinamento de outros subversivos internacionais em práticas de guerrilha, estrutura organizacional, de liderança e de captação de recursos. Quando eles retornaram para a periferia, eles constroem, segundo os mesmos modelos, uma organização monstruosa, no sentido de tamanho e poder, política, social e econômica. Sendo a partir dessa ramificação, aqui no Brasil, que surge o tráfico de drogas como um aparato de poder paralelo. Consiste basicamente no seguinte: políticos vão liberar verbas, quantias para dar entrada nas drogas no nosso território. Empresários auxiliando na importação e exportação de fachada, assim como na reversa e lavagem de dinheiro. Os traficantes irão colocar em circulação para gerar o lucro pela qual a mudança social seria promovida. No entanto, a rentabilidade foi assustadora e ninguém esperava por isso. Se na boca, o último local da transação, o produto final do lucro de 30 a 60 mil reais líquidos na mão do gerente, imagina quanto que leva o empresário que negociou a sua entrada? Dinheiro demais e gente de menos. O que tinha então um caráter político-social transformou-se apenas em econômico. Todo mundo queria mamar nas tetas. Nós da polícia também não queríamos ficar de fora. Estávamos vendo essas negociações e resolvemos interferir, fazendo a apreensão das drogas e as revendendo novamente. Dessas apreensões ficávamos como parte e revendíamos o restante para empresários traficantes distribuírem de novo. Negócio para nós, prejuízo para eles. Então sentamos juntos e passamos a entrar na operação de forma conjunta. Até então, havia um comando único, central, sem ramificações, de traficantes, políticos, empresários, policiais. Mais tarde foi entrando educador, juízes, advogados, as teias estavam formadas. Isso nós estamos ainda em meados da década de 80. Preciso registrar que, com a entrada da polícia, em um primeiro momento,
nós só fizemos uso da aparelhagem que já funcionava desde o jogo do bicho. Sem entrar em detalhes, nós fazíamos vistas grossas aos amigos e prendíamos os inimigos. A possibilidade de um comando único só existiria não existiria sem a cooperação da polícia. De uma certa forma, passamos a pressionar o uso de armas. Em determinado momento, a agência americana nos procurou, assim como os outros em diversos países. Em um encontro financiado pelo Estado oficial, falamos da rentabilidade do tráfico, das rotas, dos países que seriam produtores, do que seriam as rotas, do que seriam consumidores. Já foram traçados nossos planos e metas para a construção de uma grande rede internacional. Mas como efetivar a distribuição e aumento do mercado dos entorpecentes sem fornecer armamento pesado e condizível com uma prática que tem como método o enfraquecimento do Estado oficial? Era justamente nesse ponto que a agência americana se efetivava. A distribuição das armas seria realizada por eles, ou melhor, o consumo das drogas só se daria se fosse feita a compra casada de armas dos fornecedores específicos. Assim, ao tráfico das drogas associou-se o de armas e mais tarde a indústria do sexo e do tráfico de órgãos. Foram segmentos que têm a mesma logística e moldes de administração. Não há economia mais rentável. Vocês combatem o tráfico no lugar errado e de forma errada. Vocês olham para negros de Rolex, carro do ano, R$ 1.000 no bolso e dão um pulo. Enquanto isso, carregamento de drogas chegam e vão da favela sem que haja combate extensivo. A favela é a isca para satisfazer o preconceito e uma pseudo-moralidade. A balbúrdia que se deu e se dá atualmente é que acabou a bipolaridade mundial. Assim o bode expiatório morreu. Assim temos que criar outros e os criamos a todo instante para que a visão esteja afastada das verdadeiras atenções. Manipulação é essa arma que usamos e com a conta bancária que movimentamos, o mundo capitalista jamais irá pôr fim a essa lógica. Financiamos a imprensa, o esporte, o mercado imobiliário. Afinal, como se daria a lavagem de dinheiro sem a cooperação dos bancos? Ou pensam que o gerente do tráfico fica com R$ 50 mil semana, R$ 200 mil mensais na favela? O que vocês pensam que é um assalto de carro forte? Há carro forte, lavagem de dinheiro natural e tranquilo, no asfalto, para que ninguém suspeite. A crise é mundial. É a falta de bipolaridade e no Brasil, no que se refere ao tráfico, o surgimento dela. Houve uma divisão econômica no tráfico brasileiro que, consequentemente, se estendeu para todos os setores, inclusive a favela. 2 comandos, isso não interessa a ninguém. Os 2 estão pondo tudo a perder. Eles estão mais próximos da guerrilha do que do tráfico. A crise econômica não é só de retirada de capital limpo. Pelo contrário, é a crise de lavagem de dinheiro e da parada de remessa deles para o exterior do país. Ai do presidente economista que não sabe disso. E coitado daquele que quiser combater isso de frente. O problema é maior que o morro e mais extenso que os seus moradores. Dinheiro é solução para todos os males materiais. E isso é rentável e lucrativo, principalmente para comunidades pobres. Se a lógica é dinheiro, a forma com a qual se obtém é de menos. Compreende? É algo inerente à ganância humana e ao próprio ser humano. Daqui continuamos a exercer a função de policiar essas atividades. O problema é a falta de comando central único e o tráfico de drogas nas mãos de uns kamikazes. Esses caras precisam aprender a trabalhar. A rotatividade deles é enorme. Atualmente, o tráfico é isso que vocês veem, uma rede interligada a tudo, criando estados paralelos e uma nova organização mundial. Nada mais globalizado do que o tráfico de drogas, armas e sexo. Estamos anos-luz à frente de vocês. Corra atrás ou mame nas tetas. A imagem que esse moço trazia, porque é legal, porque ao mesmo tempo que a gente está, eles estão escrevendo, está passando um circuito lindo. E eles acreditam que nós estamos acessando esse circuito. Por baixo, tem outros subterrâneos. E é bacana como a gente vai acessando esse subterrâneo. Então é como se eu estivesse aqui nessa rede, achando que eu estou nessa tela, mas ao mesmo tempo estivesse sendo hackeado. Um pouco
do contato com esses seres nos centros é proporcional ao hackeamento dessas redes. Eles minimamente são enfraquecidos por diversos motivos, desde o ectoplasma, essa troca, até mesmo o acesso a algumas informações que de imediato não se tem, não se teria. E os bastidores que ele passa é algo de filme. E ao longo dos anos, foi dando para ver muitas das confirmações dessas, do que ele traz aqui, do que ele fala, né? Essa manipulação da inteligência americana, construindo uma rede de tráfico internacional. Poxa, eu não sei, eu acho que em 2002, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço de fontes que tinham ou traziam isso. Hoje tem inúmeros documentários, né? Especialmente isso começava justamente a partir de 2001, né? Quando tem um atentado ao World Trade Center, alguns jornalistas retomam essa linha e vão desvelando uma série de coisas, como que essa Al-Qaeda, aqueles malucos, eu esqueço até o nome dos caras, mas que fica decapitando os outros na televisão, ao vivo, esse povo todo fazia essas interconexões muito complexas, passando aqui pelo Ortega e diversas outras ramificações, assim, né? Diversos cartéis da América Latina, enfim, essas redes começaram a ser minimamente desbaratadas, ou melhor, as redes não, as redes todo mundo já conhecia, mas a interconexão entre elas e esse agenciador em comum, esses caras que estavam ali trabalhando com isso desde o Watergate, Irãs contra, justamente nesse período aqui que ele está falando mesmo de todo esse imbróglio, nessas ramificações sendo construídas e parte desses subterrâneos sendo já utilizados. Avançaram infinitamente mais, mas muito mais. Né? Tem uma entrevista do Marcola falando de videoconferência. Ninguém falava de videoconferência. A gente, nem universidade fazia videoconferência. Eles já estavam falando disso e o cara estava preso. Já estava preso há muito tempo. Então, estão muito à frente. Eles estão muito à frente tecnologicamente, com essas ramificações via Estado. Estamos vendo aí as milícias trabalhando, funcionando, né? Temos problemas ainda para muitos anos para pensar, solucionar, discutir. A rede é imensa, a rede deles é forte, com esses envolvimentos aí com a indústria das armas, e a outra, que é o outro subterrâneo muito complicado, porque aí vai pastor, vai padre, vai professor, vai educadores, que é essa a da indústria do sexo, mais do que da indústria do sexo, do abuso, da pedofilia, enfim. As explorações de ectoplasma em quase todas as suas vias. Finalizando aqui, considerações finais. Não queremos ser moralistas, mas a realidade se apresenta diante de vossos olhos. O desdobramento dessa prática no plano espiritual é ainda maior e mais assustador. O tráfico, a peste apocalíptica, como bem salienta Veneranda, aglomera de forma global e vibratória todos os seres da população multidimensional cujo aspecto moral ainda não se alicerçou em Cristo.
seja através das vendas, seja por intermédio do consumo. Vibratoriamente, vive-se nesse momento o entorpecimento dos sentidos, ao mesmo tempo que se aflora a espiritualidade. O Armagedon bíblico não é nada mais do que a escolha de que a Senhor servir. Os meios de comunicação e informação promovem em grande parte o entorpecimento dos seres. A arte da sociedade de consumo também conduz o homem ao matadouro tranquilo, onde o rebanho humano é sacrificado. Quando vibratoriamente falamos de droga, estamos falando principalmente de entorpecimento espiritual e do impedimento individual coletivo da chegada da luz interior planetária. A grande batalha é a permissão do despertar da consciência crítica em nosso íntimo, sendo que do medo e do temor, tanto do novo quanto do Cristo, é que prolifera o uso e a intensificação das drogas. Daqui da espiritualidade não tememos esse despertar. Sabemos que esse temor representa apenas uma solidão passageira e momentânea rumo à eclosão da luz que se ancora no globo terrestre produzindo transformações inúmeras, somente observáveis àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mais do que nunca, estamos diante de duas humanidades. Uma velha que morre, formada por indivíduos receosos e temerosos dessa nova jornada espiritual que se apresenta, e uma nova que, apesar de não apresentar muitas certezas de para onde iremos, se direciona confiantes com a luz de Cristo, tanto no íntimo quanto na fronte, rumo à grande promessa anunciada desde Isaías, ao falar do leão e do cordeiro, convivendo no mesmo passo. Promessas confirmadas pela presença de Jesus entre nós e a promessa do envio do Consolador. Consolador que anuncia em diferentes pontos e localidades, por diversas pessoas e nacionalidades, a aurora de um novo tempo onde Cristo é o novo horizonte prumo e norte. Este livro não tem a função de alardear o poder das trevas e de que o mal venceu o bem. Pelo contrário, tenta nos alertar, como ilustra Memei, que Deus tem estrada onde os homens não têm caminho. Nesse beco sem saída que se encontram, é somente a certeza e confiança no Cristo, de cada um exemplificado pelo Mestre Jesus, que conseguiremos dar novos passos e rumar para outros lugares. Enquanto faltar a compreensão de que o homem é mais do que sua carne, de que a terra e a vida na matéria é apenas um segundo, se comparada à vida no espaço, toda moral será vista e tida como inoperante e irrealizável. Ensinamos a prática do bem, a necessidade do amor e do perdão, não por acharmos bonito, e sim por sabermos o que provoca os atos de maldade, de iniquidade no plano espiritual. Da dor que a raiva e a mágoa causa aqui desse lado. Falamos isso não pelo fato de termos lido nos livros sagrados ou escutado dos apóstolos de Jesus ou dele mesmos. Falamos, pois sofremos o mesmo. Passamos pelas desdidas da raiva, do ciúme, da perseguição, até alcançarmos o amor, a paz, a tranquilidade, o perdão. Amor e amar não são teorias sem eficácia, é necessidade material e espiritual. É lei do universo, lei que, por amor, aceita todas as escolhas, mas até que atinjamos a compreensão de amar conforme a vontade de Deus, prestaremos conta a nós mesmos e à vida de nossos atos e ações. As leis morais devem ser ensinadas, o modelo educacional tem que ser revisto. Apesar de todo o império da informação que se alastra e se forma, Deus, alma e espiritualidade é um eterno desconhecido da maioria. Poucos conhecem a si mesmo, e isso é fonte de dor e sofrimento para todo mundo. Polícia, Bangu, são tudo e a mesma coisa, não pelo prisma da desonestidade utilizada páginas atrás, mas pelo fato simples de sermos todos irmãos, coligados, amalgamados, uns aos outros, pelo amor, amar do Criador e das criaturas que despertaram. Despertar, esse é o grande momento de cada ser. Acordar. Fugir e lutar contra o entorpecimento que seres áridos, afoitos e destemperados estão a produzir, por não aceitar a renovação que o amor produz. Não se luta contra o amor. Ama-se. Não se recrudesce a vida. Aceita. Esse é o despertar de cada criatura para o grande sentido da existência. Amar. Essa é a diferença que conduzirá cada qual para a própria viagem interior, que tem como destino o encontro conosco mesmo. Amor e Luz, Luiz Soares. Estamos entrando
nas considerações finais do capítulo 9. Já vou trazer um pouco, mas esse capítulo das telecomunicações, que começará com o registro do repórter e culmina um pouco com essa rede já estabelecida desse tráfico, desse submundo que a gente tem aqui comentado, é muito dessa ideia eletromagnética de um campo sutil que estamos adentrando, conhecemos muito pouco e precisamos colocar atenção. A internet simula, modela mais do que simula, minimamente um pouco dessas teias, dessas redes. Mas elas não são só virtuais, elas ganharam esse campo virtual, então proliferaram muito, mas elas são, sobretudo, materiais. É engraçado, né, falar de matéria nessa perspectiva, porque o que esses caras estão fazendo é uma interconexão que a gente está começando a vislumbrar agora. Eles já trabalham com essa interface virtual real com muita propriedade. E nós ainda estamos balbuciando, melhoramos muito também, mas eles continuam à frente. Temos muito trabalho ainda. Beijo grande. Vamos para o capítulo 9. Estamos encerrando. Capítulo 9 é o último.